A paz do Senhor, vamos agora dar continuidade então à nossa aula. Nós estamos estudando sobre a educação cristã. A necessidade da educação cristã, nós temos três grandes características do nosso tempo presente. A primeira grande característica é a incredulidade. Jesus já havia dito: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ok? Então nós estamos vivendo esse tempo de uma grande frieza do amor, uma frieza espiritual. Muitas pessoas verdadeiramente acabaram naufragando na fé. Nós vemos o quanto a sociedade ela está voltada para as áreas da inteligência cognitiva e para a área da inteligência emocional. Nós vemos que é quase que uma ofensa falar sobre Deus, falar sobre a espiritualidade em Deus, verdadeiramente, dentro de uma academia, né, nos meios acadêmicos. É quase uma ofensa falar isso. Então, existem círculos, já dizia ali o Pondé, né, esse filósofo, que há círculos em que um mero pronunciamento sobre Deus ou sobre religião é visto com maus olhos. Então, tem essa incredulidade, tem ganhado muito força desde o período ali do iluminismo, né? O pragmatismo, tudo isso que é focado apenas na matéria, o materialismo, o humanismo, focado apenas no ser humano, trazendo o homem como sendo o centro de todas as coisas, aquela teoria de que o homem criou Deus, que Deus é uma ilusão, né? Então tudo isso permeia a nossa sociedade. Você vê que a grande maioria das pessoas, na verdade, acredita que Deus existe, verdadeiramente acreditam na essência de Deus, mas ignoram ele, ignoram a Deus, buscam mais viver uma vida superficial, apenas nesse plano de existência, o plano material, cuidando apenas dos desejos do próprio ventre, vendo como podem possuir cada vez mais e mais, adquirindo mais e mais, e para depois de morrer não levar nada consigo. Então a incredulidade está aí. Muito se prega o evangelho, nós temos recursos variados à nossa disposição. Qualquer pessoa hoje pode acessar uma mídia social e ouvir uma pregação do evangelho. Livros com respeito a Deus tem aos montes e com muito fácil acesso, livros realmente sendo ofertados ali muito baratos, né? A Bíblia Sagrada em si, é possível conseguir um exemplar da Bíblia de forma muito simples, muito rápida, muito cômoda, né? Dá para se entrar em um site, pedir, ela chega em casa, e pagando muito pouco por isso, um investimento realmente baixo. Então a Bíblia é aí de R$ 5, R$ 10, então um investimento realmente baixo. Assim como também as pessoas aqui no nosso país, no Brasil e em países livres, podem simplesmente se direcionar até uma igreja e assistir um culto sem necessidade de mais nada, é apenas ir a um culto, né? Mas a incredulidade tem impedido. Então nós vemos que a religião, o religioso, o sagrado, acaba virando motivo também de piada. Então nós temos esse grande desafio, que é o desafio da incredulidade, e é uma característica do nosso tempo. Segunda característica é a oportunidade. Nós temos grandes oportunidades para pregar o evangelho. Então, não apenas dentro da igreja, não apenas em cima de um púlpito, né, mas nós podemos pregar o evangelho por meio de ações sociais, por meio do esporte. Nós podemos pregar o evangelho através das mídias sociais, sim, utilizando o poder da internet, utilizando aí os nossos status, os grupos em que nós fazemos parte, as diversas ferramentas digitais a nosso alcance. Nós podemos pregar o evangelho através de um post, de uma foto, né, de uma imagem, publicando algo na internet, um blog. Nós temos muitos recursos diante de nós. Também a oportunidade de convidar pessoas até a nossa casa para tomar um chá e ali conversarmos. E naquele momento de conversa, de descontração, entrarmos com a pregação, com o evangelho, apresentando Jesus não de uma forma muito formal, mas apresentando naquele momento de descontração mesmo. Porque muitas pessoas têm essa ideia de que servir a Deus é ser sério o tempo todo, né? Existe uma formalidade em tudo, é impossível se divertir, e a gente tem que demonstrar que não, o cristão se diverte, o cristão verdadeiramente é feliz, a nossa crença em Deus nos liberta, o pecado aprisiona, a nossa fé em Deus nos liberta, nós somos livres, né? A gente precisa demonstrar isso para a sociedade, para as pessoas que nos rodeiam, que estão ali entre nós, os amigos, nossos filhos, aqueles adolescentes, as duas crianças, precisam compreender o quanto é divertido, o quanto é bom, o quanto realmente faz bem, o quanto de verdade proporciona felicidade servir a Deus,
ser um cristão autêntico, estar presente na igreja, ser engajado com a obra do Senhor. Então, nós temos grandes oportunidades para demonstrar isso, para utilizar como meio de levar a mensagem do Evangelho. E existe uma necessidade de um esforço pleno, um esforço total da igreja. Então, esse esforço pelo ensino, pela pregação, por levar as boas novas do Evangelho, não pode recair apenas sobre os líderes de ministério, líderes de departamento, apenas sobre o pastor da igreja e sua família. Né? Isso seria uma sobrecarga espiritual gigantesca para essas poucas pessoas. Então, essa necessidade de levar o evangelho, de ensinar, a necessidade da obra de educação cristã de toda a igreja. Você tem que estar envolvido nessa obra também. Eu vou te perguntar o que você tem feito para anunciar o evangelho, qual tem sido a sua contribuição para com essa causa, que é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. O que de fato você tem feito para trazer almas para Deus? Não sei há quanto tempo você é cristão, mas eu gostaria que você refletisse agora, neste período em que você serve a Deus, quantas pessoas de fato foram impactadas pela sua vida, de forma que as levou a decidirem-se por Jesus Cristo, as levou a ter uma decisão de aceitar a Jesus de fato, ter um encontro com Deus. Quantas pessoas a sua vida alcançou e você sabe que alcançou? Você sabe? Será que não alcançou ninguém? Será que a sua vida tem sido uma pregação autêntica do Evangelho? Ou as pessoas têm olhado para você e não identificado Deus através de você? Então há uma necessidade, há um esforço pessoal, um esforço coletivo. Todos nós precisamos estar juntos nessa obra de levar o Evangelho, sairmos das quatro paredes, não ficar apenas dentro do nosso mundinho. E quando me refiro a quatro paredes, não é apenas as quatro paredes da nossa casa, né? Apenas essas paredes da igreja. Não me refiro às paredes de uma forma geral. Pode ser que você esteja preso apenas ali em uma rede social que você utiliza para falar alguma coisa que não seja sobre o Evangelho. Por que não acrescentar ali mensagens da Bíblia, acrescentar mensagens sobre salvação? Por que não evangelizar ali? O que você tem feito dentro do seu local de trabalho, respeitando, claro, cada um, até as crenças individuais de cada um, mas lhes levando a verdade. A verdade. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para dizer o que é a verdade, para mostrar a verdade. Nós estamos aqui para salvar a outros, arrebatando-os do fogo, livrando eles da destruição. Então nós respeitamos o direito de crença de todos? Sim, nós respeitamos, mas nós precisamos mostrar também a verdade. Precisamos dar essa escolha às pessoas, porque se eles jamais ouvirem a respeito da verdade, que escolha tiveram, afinal de contas, não é? Então é necessário nós anunciarmos a verdade, a fé vem pelo ouvir, por ouvir a palavra de Deus, mas como virão se não há quem pregue? Como pregar se não forem enviados? Ora, o Senhor já te enviou. Você está enviado a ministrar o evangelho. Então essa primeira parte está resolvida, tá? Neste nosso tempo moderno, você já está enviado. Você tem muitos recursos à sua disposição, ferramentas variadas à sua disposição. O que te impede de pregar? O que te impede de anunciar o evangelho cumprindo uma ordenança de Deus? Reflita sobre isso. Falhas na obra da educação cristã, que nós vamos citar o famoso pregador Charles Finney, um avivalista, né? Charles Finney, ele vai levantar um grande questionamento para nós e é uma fonte de reflexão, tá? Então, primeiro, a forma como nós ensinamos de fato na igreja, dentro de casa, na escola bíblica dominical, a forma como nós ensinamos com o nosso comportamento, nas conversas, a forma como nós ensinamos impacta para a conversão de alguma maneira? Será que os seus alunos de escola dominical, tendo uma aula com você, eles se convertem? Será que eles se tornam mais espirituais? Eles saem da aula com uma emoção, com um desejo de buscar mais a Deus, de conhecer mais a Deus, com uma fome de ter mais de Deus? Será que assim? Ou eles já saem da escola dominical sem o mínimo desejo de voltar na semana seguinte? O que está acontecendo? Será que saem da escola dominical direto para fazer alguma outra atividade, né? Deixando Deus na escola dominical e da porta para fora ele vive uma outra vida? O que de fato nós temos feito e o quanto o nosso ensinamento tem impactado as vidas das pessoas que nos ouvem? Porque o evangelho é uma prática de vida, o evangelho não é teórico. Não basta apenas ouvir falar sobre Deus, é necessário conhecê-lo e experienciar Deus. Não basta que você esteja comigo nessas aulas de teologia, aprendendo, acumulando conhecimento e não faça nada com esse conhecimento. Isso
não vai ser útil para ninguém, percebe? Apenas adquirir conhecimento por adquirir não é útil para ninguém. Você precisa fazer alguma coisa com esse conhecimento. O que você tem feito? Você já assistiu uma série de aulas aqui comigo, já está comigo há alguns dias, né, frequentando aqui as aulas. E qual é o impacto que você tem feito com o conhecimento que tem recebido? Porque o tempo vai passar, esses anos que nós temos de estudo teológico, eles vão passar de uma forma ou de outra. E se daqui a um ano você tiver chegado ali a um determinado nível de conhecimento, tendo concluído 50% desse curso teológico básico, e depois de um ano exatamente, você ainda não tiver feito nada com esse conhecimento, a vida continuou como era antes do curso, não fez a mínima diferença, não fez mudança, não valeu de fato o seu tempo, né? O céu tem investido em você através desse curso também, e esse investimento precisa valer. Jesus faz investimentos em nossas vidas, nós precisamos dar um retorno. Daí o nosso retorno é uma vida espiritual mais abundante, são os frutos, são trazer outras pessoas a Deus. Eu oro a Deus para que a mensagem dentro de você arda, para que isso que você está aprendendo aqui no curso seja um incômodo na sua alma, para que você possa transferir essa verdade para outras pessoas, livre outros, arrebatando-os do fogo. Deus conta com você. Colossenses, no capítulo 1, versículos 27 e 28, Deus conta com você, é uma esperança, a esperança da glória, Deus conta com você. Como igreja, nós precisamos defender o nosso posicionamento de forma pública. Nós não podemos ser agentes secretos do reino, né? Espiões disfarçados, um cristão oculto. Né? Você já ouviu falar do cliente oculto? Aquele que entra numa loja para comprar, mas está ali para pesquisar, para depois trazer os apontamentos sobre os erros do atendimento. Então, nós não podemos ser um cristão oculto, né? Aquele que está apenas conhecendo todos os erros do mundo, está vendo o que está de errado, mas não se manifesta, não faz mais nada. Né? Nós precisamos demonstrar de fato, nós precisamos pregar o evangelho, manifestar a verdade. Não basta olhar um erro e dizer para si mesmo, uau, aquilo ali está muito errado, essa pessoa fez algo muito errado. Mas o que você vai fazer para mudar a situação? Porque reclamar é muito fácil, mas nós precisamos agir para fazer com que a situação mude. Ação é necessária, ação massiva. Então não basta nós vermos o erro e nos calarmos. Precisamos agir, precisamos mostrar o que é o certo, como acertar, né? Nós precisamos dizer ao mundo quem é Deus, o que ele de fato espera de nós, o que ele nos proporciona, aquilo que ele entregou em nosso favor. Nós precisamos dizer às pessoas sobre a Bíblia Sagrada e guiá-las no estudo bíblico, porque elas sozinhas não vão. Teu vizinho pode estar morrendo aí do teu lado, espiritualmente, definhando. O que você tem feito a respeito disso? Quantas pessoas te rodeiam no seu local de trabalho e estão pedindo socorro espiritualmente, pedindo socorro? E o que você tem feito a respeito disso? Não seja como sacerdote que passa de largo, não seja como levita que finge que não viu, mas haja como bom samaritano que vai, se coloca no lugar da pessoa ferida e lhe socorre, lhe ajuda. Deus conta com você para essa ajuda. Charles Finney, ele escreveu um artigo intitulado Dominando a Arte de Pregar de Modo a Não Converter Ninguém. Será que nós como igreja temos nos tornado especialistas na arte de pregar e não converter ninguém? Pessoas que entram dentro de um culto e saem de lá da mesma forma. Outras vão para o culto já tendo premeditado um planejamento para pecar logo depois do culto, e elas chegam cedo, participam do período de oração, ouvem todos os hinos, as apresentações, ouvem a pregação, recebem a bênção apostólica e saem dali para cumprir o planejamento do pecado. Será que nós temos dominado a arte de pregar e não converter? Vamos nos entregar mais a Deus, buscar a Deus, porque o Espírito Santo precisa falar através de mim e de você. Se nós analisarmos a história de João Batista, a Bíblia vai dizer que João Batista, ele era uma voz. Ele era apenas uma voz, ele dava som. Era através dele que Deus falava. Mas quem clama, quem prega é o próprio Deus, é o Espírito Santo que prega através do João Batista. João Batista é uma voz, sejamos nós uma voz para Deus neste tempo. Sejamos nós um instrumento que Deus usa para falar à humanidade. Se Deus fala e é Ele quem convence, de fato nós teremos alcançado o objetivo de permitir que Deus nos use e pessoas vão ser convertidas sim, porque essa é uma obra de Deus, feita por Deus, através de homens e mulheres completamente entregues
aí. As esferas da obra da educação cristã, a esfera básica da educação cristã é a igreja. Essa é a nossa esfera básica. Nós precisamos capacitar os cristãos, esses membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo. Nós precisamos treiná-los, precisamos ajudá-los a se desenvolver espiritualmente, a cuidarem uns dos outros. Nós precisamos, como igreja, crescer como um organismo vivo, tá? Então, primeiro, a nossa obra esfera básica é a própria igreja, no sentido de capacitar a igreja para que ela possa atuar numa esfera mais ampla, que é o mundo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos preparar a igreja para essa obra. Os nossos adolescentes têm que estar preparados para os embates que eles têm na vida acadêmica, lá no ensino médio, lá no ensino fundamental. Nossos jovens têm que estar preparados para os debates, para os embates, preparados para os debates morais, éticos, teológicos, espirituais, dentro das universidades. Os nossos jovens têm que sim ser seres críticos, pensantes, autônomos, que sabem onde buscar a verdade, como encontrar a verdade, sabem as fontes a que devem recorrer, onde pesquisar. Nós precisamos que os nossos jovens saibam desenhar pensamentos, possam fazer uma correta concatenação de ideias e transmitir a verdade de uma forma lógica. Nós precisamos que os nossos jovens aprendam a identificar os erros lógicos dentro das falas, identifiquem as estruturas de linguagem, saibam como utilizar as palavras de forma correta, transmitir uma mensagem enfática e verdadeira. Vamos entrar agora nas escolas. Primeiro, na escola de obreiros. Nós já identificamos que antes a escola dominical era responsável pelo treinamento de obreiros, treinamento de missões, missionários, era responsável pela escola musical, e agora nós estamos dividindo, tá? Então, com o avançar do tempo, foi necessário essa divisão. Então, agora nós estudaremos sobre a escola de obreiros. A igreja é uma comunidade de serviços, ou seja, ela está aqui para servir, não para ser servida. Além de uma comunidade adoradora e educadora, como nós já vimos, a Igreja de Cristo também é uma comunidade de serviços. Nós prestamos serviços. Então, lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja com ações, ação social, inclusive, ação de distribuição de alimentos, distribuição de renda, auxílio aos necessitados. Então, nós entramos com a pregação do Evangelho, sim, mas também com uma roupa para o corpo, com alimento, né, para esse corpo, com uma proteção para essa família. Nós entramos ali com alimento para a alma, com alimento para o espírito. Nós estamos para tratar de uma forma integral do ser humano, e aí surge a grande necessidade de termos profissionais atuantes dentro da igreja, através da igreja, nas obras que a igreja tem. Como seria bom se cada igreja tivesse um psicólogo da igreja, que um dia por semana, apenas algumas horas nesse dia, se dispusesse para atender os membros ou atender a comunidade, não é? Advogados que se dispusessem para tirar dúvidas. Já imaginou isso? Médicos que se dispusessem a dar um atendimento ali uma vez por semana. Instrutores, professores que se dispusessem a dar aulas de reforço. Então, essa é uma igreja. Nós teríamos, de fato, uma comunidade que cresce e cai na graça de todos. A igreja é uma comunidade de serviços, e como dói. A gente vê pessoas muito capacitadas dentro da igreja, que recebem altíssimos salários pela boa formação que tem, pela extrema capacidade que tem, mas que na igreja não se doam para fazer nada. Entregam dízimo, é uma ordenança bíblica, e não fazem mais nada além disso. Eu te convido a ir além. O que é que você sabe fazer? O que você pode fazer pela igreja, pela comunidade? De que formas a igreja local em que você congrega pode atingir o seu bairro? De que formas? A igreja, ela não existe pela igreja. Não é um egoísmo espiritual. Não, a igreja existe para a comunidade, pela humanidade. A igreja está aqui para revelar Cristo ao mundo. A igreja é o corpo de Cristo. Quem vê a igreja tem que ver Jesus, tem que ver Cristo. É assim. Então a igreja não existe para si nem por si. A igreja existe para Deus, para o serviço a Deus e para serviço à humanidade.
faz-se então necessário do preparo de obreiros, ou seja, trabalhadores. Trabalhadores preparados para servir de forma efetiva. Um trabalhador efetivo é alguém que é eficaz e é eficiente. Ou seja, eficaz, se eu vejo que uma torneira, ela está aberta, eu vou agir de forma eficaz se essa torneira estando aberta, eu, por exemplo, fechar o registro geral da casa. Fui eficaz. A torneira agora não está mais saindo água, percebe? Eu consegui parar aquilo que estava acontecendo. Mas eu não fui eficiente. Porque pode ser que na cozinha uma outra pessoa precise utilizar água. Pode ser que na área de serviço também se precise utilizar água. Pode ser que em algum outro ambiente dessa casa, que não um banheiro, está sendo necessário água neste momento. Então esse trabalhador foi eficaz, porque fez com que a água do banheiro parasse. Mas ele não foi eficiente. Uma pessoa pode ser eficiente se ela fizer mais com os recursos que ela tem ou com menos recursos, tá? Pessoa eficiente. Então poderia ir até o banheiro, fechar a torneira do banheiro. Ela foi eficiente e foi eficaz ao mesmo tempo. Ou seja, ela foi efetiva, tá? É muito ruim quando nós fazemos muito bem aquilo que não era para estar sendo feito. Ou seja, a pessoa está sendo eficiente, está fazendo muito bem algo, mas não está sendo eficaz porque ela está fazendo o que não deveria ser feito. Entende? Então, uma pessoa efetiva, um trabalhador efetivo, ele vai fazer muito bem o que deve ser feito de fato e utilizando o mínimo de recursos necessários para que aquilo seja feito com excelência. Nós precisamos treinar nossos obreiros para isso, né? E não só os obreiros, mas toda a igreja. Existe isso também dentro da igreja, de que algum membro chega na igreja, vê que a igreja não está limpa e ele começa a reclamar, mas cadê os diáconos dessa igreja? O pastor não está vendo isso? Será que não tem ninguém para limpar essa igreja? E a pergunta realmente é, será que não tem ninguém? Essa pessoa que está vendo o erro, será que ela não vai corrigir? Não vai pegar uma vassoura, pano e limpar a igreja? Vai apenas esperar que um diácono faça, né? Está precisando de água para levar água ali para o púlpito. Será que alguém não pode levantar e levar essa água? Talvez o diácono faltou nesse culto por algum motivo, né? Não pôde estar presente. Será que nós precisamos realmente esperar que outros façam? Quer dizer, a igreja virou agora um departamento público em que os servidores públicos trabalham lá dentro e eu estou indo só para ser servido. A igreja é um organismo vivo, todos fazem parte da igreja. A igreja não é um grupo de obreiros. Tá? Então, todos na igreja devem estar atuando, mas os nossos obreiros têm que estar preparados para as complexidades do dia a dia. Nossos obreiros têm que estar preparados para isso. Por fim, imagine comigo, de uma forma hipotética, se a congregação em que você frequenta deixasse de existir, se por algum motivo fechasse essa congregação, quem sentiria falta dessa igreja aí, além das pessoas que frequentam o culto? Será que as pessoas em torno sentiriam falta? Será que o bairro ia sentir falta dessa igreja? A igreja tem sido atuante de forma relevante no bairro ou não? Fique com essa reflexão. A EBD, a preparação de obreiros, houve um tempo em que a formação de obreiros era realizada apenas nas aulas de escola dominical. Então, viam-se para a escola dominical e os estudos da escola dominical já eram também a preparação para os obreiros. Então, era uma preparação geral, todos recebiam a mesma preparação. Mas com o avanço da obra e a crescente complexidade advinda, surge a necessidade de uma escola que seja capaz de formar eficazmente obreiros para as diversas áreas de atuação na obra do Senhor, como evangelização, missões, magistério, que é o ensino cristão, formação musical, assistência social, etc. Então é uma preparação sistemática, técnica na formação de obreiros. Nós precisamos de obreiros que sabem o que tem que fazer. O diácono tem que saber qual é a função dele. O presbítero, qual é a função dele. O que um pastor faz, qual é a função de um evangelista. O que um cooperador faz de fato. Percebe? Nós precisamos ter isso bem delineado. Quais são as responsabilidades da escola bíblica dominical, até onde o líder de jovens vai, até onde a líder do ciclo de geração pode ir, o que foge a esses departamentos, né? O que eles têm autonomia para poderem estar fazendo. Então perceba que, quando nós falamos de obreiros, nós estamos falando de todos aqueles que fazem parte da obra, que trabalham. A escola de formação de obreiros, então. A escola de formação de obreiros recebe muitos nomes diferentes, como, por exemplo, escola bíblica, escola de obreiros, instituto bíblico.
seminários, faculdade teológica, centro de formação de missionários e evangelistas, etc. Então a gente tem os seminários de obreiros, né? Tudo isso é a escola de formação de obreiros atuante, treinando seus membros. Então a complexidade de vinda e envolvida na formação de obreiros tem crescido, devido às necessidades de preparo para atuação eficaz nesse nosso mundo moderno. Hoje os obreiros precisam estar conhecendo basicamente sobre leis, a legislação municipal, né, a legislação estadual, a legislação a nível federal, que impacta a igreja. O que a igreja pode, quais são os direitos que a igreja tem, quais são os deveres que a igreja tem, até onde a igreja vai, até onde não vai. O culto, de fato, o culto ele está livre, até que horário? Tem um horário que não pode ter culto? Será que isso existe? O som da igreja vai até qual é o volume de som dentro desse município? Até que horas pode ir um som nesse horário? Tá? Então a gente precisa estar ligado a essas questões. Será que um adolescente ele pode sair para evangelizar na rua? Será que não pode? Será que vai ser enquadrado como se fosse a panfletagem, um adolescente panfletando? Será que não? Então são assuntos que nós precisamos conhecer para poder fazer frente de forma legal ao nosso trabalho como igreja. Nós precisamos conhecer também de psicologia, conhecer o ser humano de forma básica, basilar, né? As relações humanas, essas inter-relações, o pensamento humano, identificar uma pessoa quando está mentalmente perturbada e quando está possessa de fato. Então, o olhar espiritual é necessário e também precisamos conhecer sobre as ciências, aconselhamento, liderança, e na igreja realmente é necessário líderes, porque dentro da igreja nós não demitimos nem contratamos as pessoas. Se ela segue um líder, é porque ela quer seguir. Então, dentro da igreja realmente se desenvolve liderança. Tá? Nós precisamos estudar sobre liderança, gestão, família, educação, música, etc. Os objetivos da escola de obreiros, então, seu objetivo é preparar mais adequadamente os leigos. Quem é o leigo? O leigo é aquele que não teve preparo. Esse é o leigo, tá? Então, os leigos, para atuarem com maior profundidade na obra do Senhor. Jamais será seu objetivo impedir leigos de trabalhar na seara do grande rei. Ou seja, a escola de obreiros está aqui para preparar aquele que quer trabalhar. Mas se tem alguém que está trabalhando e não tem a preparação, não passou pela escola de obreiros, nós não vamos impedir eles de trabalhar. Ele tem que trabalhar, tem que pregar, tem que evangelizar, tem que agir na igreja, tem que levar a obra para fora, tem que expandir. Né? A gente vê que a obra do Senhor é feita por pessoas preparadas realmente para um cargo, preparadas para um ministério, e pessoas que não têm uma preparação formal, mas são espirituais, são direcionados por Deus. A obra do Senhor é feita por todos esses, tá? Nós temos que estar atentos, sim, com aqueles que, além de despreparados, atrapalham na obra. Aí nós precisamos estar atentos com esses, né? Esses que são despreparados, ensinam errado, heresias, interpretam mal as Sagradas Escrituras e dizem algo contra quem quer se aprofundar, estudar, melhorar, para servir melhor a igreja. Cuidado com eles. No Antigo Testamento, nós temos ali a escola de profetas que preparavam para o trabalho eficaz da interpretação e da pregação da palavra de Deus, para o ensino da palavra de Deus. Nós tínhamos ali, por exemplo, os profetas e os seus sucessores, o exemplo do profeta Elias, treinando, preparando o seu sucessor, o profeta Eliseu. Nós temos os levitas sendo preparados para atuarem no tabernáculo e depois para atuarem no templo lá em Jerusalém. Jesus, ele treinou os seus apóstolos para continuar essa obra da pregação depois dele. Nós vemos os apóstolos treinando obreiros também. Paulo treinando ali Tito, Timóteo e tantos outros obreiros, né? Nós temos esse acompanhamento sendo feito. Ou seja, essa escola de obreiros, o trabalho de treinamento de obreiros não é algo do nosso tempo. Ele vem desde o Antigo Testamento. Então há essa necessidade de capacitar pessoas para dar continuidade na obra do Senhor. Na nossa próxima aula nós veremos sobre a escola de missões. Deus te abençoe, em nome de Jesus.